Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo e Renovação. Com muita alegria que a gente está fazendo agora o presente estudo do Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier e cujo autor espiritual é Emmanuel. Fica, então, a solicitação, para que todo mundo possa curtir o canal, se inscrever e também compartilhar esse conteúdo, que é uma forma do Espiritismo chegar mais longe e levar, tranquilidade e consolação aos corações. Sem mais delongas, vamos então à primeira leitura desse grande livro. Mãos à obra. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores, por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Bom, parando nesse momento, aqui já está fazendo a menção, essa leitura, esse texto, ele é mais específico, para quem faz, trabalhos, na casa espírita. E aqui está dizendo que não há sentido, em tu paralisar as atividades de uma casa se não tem médiuns à disposição. Até porque o trabalho é muito mais amplo, A gente tem o atendimento fraterno, os grupos de estudo, a assistência social, que as casas executam, enfim. O Espiritismo não é apenas a questão do intercâmbio com o plano espiritual, que obviamente é muito importante, mas não é uma atividade indispensável. Então, continuando a leitura, como já diz ali, médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos, e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Aqui está dizendo, que Deus dá tantas possibilidades, Hoje em dia tem os canais, que nem esse, o Espiritismo de Renovação, a Dudu Dutra Dias, a Mansão do Caminho do Divaldo, os próprios livros, tem tanto material, as casas espíritas. Então a gente não deve se apegar apenas a obras mediúnicas, A gente pode fazer tantos estudos, a própria leitura da Bíblia, o livro dos Espíritos, enfim, por mais que alguma parte seja, obviamente, de intercâmbio espiritual, não é só apenas isso. A gente tem muitas oportunidades. A palavra dos próprios irmãos encarnados, contando o seu entendimento a respeito do Espiritismo, da sua experiência, falando sobre as práticas pelas quais já passou, no atendimento fraterno, por exemplo. Enfim, tem muitas possibilidades a gente se elevar espiritualmente. E por fim, diz ali no último trecho, quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, isso aqui é bem
bem simbólico e muito importante, porque a gente já tem esse, olha, fala o termo poder, né? Ou seja, a gente pode falar, né, coisas boas, instigar, né, uma corrente do bem, fazendo uma interpretação, né, correta e colocar mãos à obra para realizar o bem e estando a serviço da luz, fazendo assim com que o mundo, né, vai ficando cada vez mais edificado no bem e também proporcionando, né, para todos nós ações benéficas, né, porque a gente vai receber logo ali adiante todo esse plantio, né. Claro, a gente tem que fazer o bem por ele mesmo e dessa forma a gente está proporcionando a nós mesmos e aos semelhantes, né? Seja o esclarecimento, seja uma melhoria, por exemplo, né? Que nem eu estava lendo uma reportagem, né, de tantos esportistas que daqui a pouco financiam obras de caridade em seus países. A própria questão de a gente falar com alguém que está em desespero e precisa de uma palavra consoladora. Enfim, são tantas possibilidades de a gente fazer o bem. A gente ir num lar de idosos, né? A gente, por exemplo, visitar um orfanato. São tantas e tantas possibilidades. E, no caso aqui, mais especificamente falando, né, os trabalhadores espíritas, né? A gente tem que aproveitar tudo isso de que a gente dispõe e fazer com que a obra de Deus avance, né? Tornando o mundo um lugar mais próspero, mais digno, mais bondoso, enfim, fazendo com que as palavras do Cristo não passem, né? Dizendo que um dia, né, que a Terra ainda não era, mas que um dia seria dele, né? Seria um mundo onde o bem prevaleceria. Então, mais uma vez, né, agradeço a todos por aqui estarem, que possam curtir e compartilhar esse conteúdo e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.